bem? Boa noite para quem tá em Dublin, boa tarde para quem tá no Brasil. Como que vocês estão? Gente, a live de hoje vai ser com o engenheiro Eduardo, que trabalha em setting outing aqui na Irlanda. Então, vai ser muito legal a gente conversar com ele. E só antes de começar a live, antes de eu chamar o Edu aqui, só quero falar uma coisa muito séria pra vocês. Eu não sei se vocês viram o podcast que eu postei ontem à noite, que ele saiu ontem, que eu participei do eDublin. Por favor, escutem. Primeiro pra me prestigiar, né, gente? Porque, ó, tô lá batendo um papo com a galera. Pô, dá uma moral. Porque tá muito legal. Eu ouvindo, mesmo eu tendo gravado, eu ouvindo, eu fiquei mais empolgada ainda. Certo? Então, era isso. Agora eu vou chamar o nosso convidado, né? Porque convidar, ele já está convidadíssimo para essa live de hoje. Olha ele aí. E aí, minha querida, como é que você tá, meu anjo? Batuta? Boa tarde. Boa noite pra gente Boa já, né? noite aqui pra gente, boa tarde pra galera do Brasil. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo jóia? Muito obrigada, Edu, por estar aqui comigo neste Obrigado dia pelo tão convite, minha especial. querida. E assim, eu te conheço um pouquinho, né? A gente conversa. A gente se viu uma vez na vida, mas tá tudo bem. Mas se apresente pra galera quem é o Edu, como que você veio parar na Irlanda. Meu nome é Eduardo, vou falar minha idade pra vocês também, não tenho muita vergonha, tenho um pouco, mas vamos lá, 35 anos, carinha de 20. Jovem, uma criança. Eu tenho duas formações, eu sou formado em Engenharia de Computação e Engenharia Civil. Eu vim para a Irlanda foi há 2 anos atrás. Inicialmente eu vim para a Irlanda para tentar um trampo como engenheiro civil mesmo. Aí chegando aqui, eu percebi que o setor de TI aqui era um setor extremamente forte e eu estava muito enferrujado em TI. Resolvi aprender uma linguagem chamada Python. Fiquei assim mais ou menos por sei lá, uns 3, 4 meses. Detalhe, eu não tinha muito inglês, eu estudei inglês no Brasil quando eu era muito novo. Não pratiquei nada, esqueci tudo. Cheguei aqui, comecei no beginner, aprendendo inglês praticamente do zero de novo. Meus objetivos para vir para Irlanda foram aprender inglês e tentar uma ocupação na minha área. Então, quando Só você que veio, você já veio determinado de ir para a área de engenharia. Você já, não, já não vim. foi que nem eu que queria dar um pause. Não, não, não. Eu já vim bem focado. Antes de vir para cá para Irlanda, eu estava pensando em ir para Austrália também. Porém, a Hum. Austrália é bem mais caro que aqui, é bem mais burocrático que aqui. Nós que Aí, somos um pouco mais maduros, tem é, mais dificuldade ainda, né? nossa senhora, muita, muita, nem Eles têm fala. umas restrições para quem é acima dos 30, eu sei, eu tô Sim, sabendo. para quem é acima de 32 fica um pouquinho mais difícil. Você tem que pegar uma nota boa no IELTS, um 8, um 8,5, por aí vai. Enfim, 6 meses depois que eu cheguei aqui na Irlanda, engenharia civil entra para Critical Skills. Amém. Aí eu, graças a Deus, era isso que eu queria. Porque se eu fosse para a Austrália, eu ia tentar engenharia civil também. Aí eu falei, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou largar de mão da engenharia de computação, dessa parte de TI que eu tô muito, muito enferrujado e vou mandar o louco nessa área de civil. Foi um sinal, né, Edu? Já Foi. estavam falando, Edu, ó, é essa aqui que você tem que seguir. É aqui, vai lá que vai dar certo. E quando você chegou, você falou que seu inglês ele era básico, né? Então você começou a fazer curso de inglês, tal. Nesse meio período, entre você estar fazendo curso de inglês e você começar a buscar vagas de engenharia e tal, como que foi essa fase, assim, para você? O que que foi o mais estranho, o mais difícil? A adaptação aqui foi muito difícil, principalmente a entender o que esses irlandeses falam, que não me entra na cabeça. Nossa senhora. Bia, eu não conseguia pedir um pão no supermercado, eu não conseguia entender o que esse povo falava. Aí, beleza, aí devagarzinho eu fui mais ou menos entendendo o que essa galera fala. O clima foi bem difícil de adaptar também, porque eu sou de Goiânia, Goiânia, 30 e tantos graus, agora você vem aqui para esse frio lascado, é complicado. Mas devagarzinho a gente vai acostumando. Achar acomodação aqui foi bem complicado, foi muito complicado. Mas no resto eu consegui fazer, sei lá, conheci uma galera aqui bem bacana que me ajudou muito no início. Minha prima estava aqui no início, ela me ajudou bem também. E no mais, devagarzinho a gente vai aprendendo as coisas e vai superando. Sim.
E qual foi o momento que você falou assim, não, agora eu já estou preparado, vou começar a procurar alguma coisa na área de engenharia civil? Ou desde que você chegou, você já começou a procurar? Isso é, inclusive, uma coisa que eu queria dar de sugestão, de dica para todo mundo. Não Por espera o momento favor. perfeito. Eu vou esperar meu inglês ficar top, eu vou esperar meu inglês ficar perfeito, fluente, avançado, eu vou esperar. Não. Para a galera ter uma ideia, eu estava no intermediário indo para o upper intermediate. Então meu inglês estava bem básico ainda, eu diria. Mas já estava para se comunicar. Aí que foi a coisa. Quando eu percebi que eu já conseguia me comunicar bem mais ou menos, mas mesmo assim conseguia me comunicar, aí eu falei, mano, eu vou arriscar agora. Aí foi a partir daí que eu decidi, foi depois de um ano de Irlanda, que eu decidi, falei, eu vou arriscar agora, porque senão, se eu for esperar as condições perfeitas para eu fazer isso, essas condições nunca vão. Aí foi a partir daí. Aí eu parti para fazer meu currículo, meu LinkedIn. Aí daí foi só desafio atrás de desafio. Que legal. O seu currículo e LinkedIn você fez por conta? Você fez algum Não. curso? Então, meu currículo e LinkedIn, eu peguei duas consultorias para fazer. Eu conversei com uma pessoa inicialmente, que fez um LinkedIn perfeito para mim e um currículo também. Peguei muitas dicas com ele, com um amigo meu. Aí depois eu peguei uma opinião de uma outra pessoa. Eu acho assim, opinião é Não, sempre é válido, bom. de, Sempre é bom. de qualquer um que seja. Sim. Então, já tinha um LinkedIn muito bem feito, já tinha um currículo muito bem feito. Aí, depois disso, foi só estudar o meu currículo, igual estudar para prova de faculdade, igual estudar para concurso Exato. público, estudar para prova de concurso público. Imagina que você tem aquela prova que tem que tirar 10 e tem que estudar, tem que saber tudo. É isso. Quando você fez o seu LinkedIn e o seu currículo? Porque a gente sabe que aqui, eu e você já conversamos disso, né? A Sim, engenharia civil Brasil e a engenharia civil Irlanda são duas coisas completamente completamente diferentes. diferente. Quando você fez o seu currículo, aí você conseguiu identificar que você era da área de setting out. É Vamos isso? lá. O que eu trabalhei no Brasil? Fui estagiário durante um ano em uma obra de engenharia. Eu acompanhei desde a fundação até o final da parte estrutural. Depois eu trabalhei construindo casas para vender, administrativo de obra, fiscalização de obra. E depois eu trabalhei mais um ano no Brasil com reforma, mesma coisa, fiscalização de obra e administração de obra. Se eu for pegar essa experiência para trazer para cá, para a Irlanda, Bia, não vai casar. É óbvio que o site engineer que hoje faz isso. Só que o que eu tinha de mais experiência no Brasil, que era construindo casa para vender e com reforma, eu não ia aproveitar muita coisa aqui. Então, o que eu fiz? Eu me adaptei ao mercado da Irlanda. Qual que é a porta mais fácil de mercado de trabalho aqui? Qual que é o caminho mais que tem mais oportunidades no mercado de trabalho aqui? Bia, Setting Out Engineer, que é o topógrafo. Sim. Aí eu falei, bem, como eu não tenho confiança para ser um engenheiro de obras, como eu não tenho inglês suficiente para ser um engenheiro de obra, eu vou começar de baixo. Eu vou começar com um cargo bem entry-level e vou tentar ir crescendo na empresa, que é perfeitamente possível fazer isso aqui. Sim. Aí eu decidi ir para o Setting Out Engineer. Foi que eu fiz essa escolha. E quando você fez essa definição, então tá bom, vou dar um passo para trás, não vamos falar começar de baixo, porque começar de baixo parece uma coisa muito negativa. Sim, É um passo para trás para se preparar para a corrida, né? exato, exato. E quando você definiu isso, falou, não, vou para o setting out, porque você entendeu um pouco o que, que seria, né, o serviço de setting out. Sim. Você precisou se preparar de alguma forma? Você fez algum curso extra? Tem alguma indicação que você dá para as pessoas do que procurar na internet? Tipo, eu quero ser um setting out também, Edu. O que, que você me diria? Aqui na Irlanda eles usam muito a estação total robótica. No Brasil acho que é o Teodolito ainda, se eu não tô tão atrasado. Setting Out é o topógrafo. Bia, eu não lembro de nada de topografia, eu não lembro de nada como faz isso, eu não lembrava de nada. Se o cara me perguntava, você sabe mexer? Eu falava, não. Aí, aqui, eu fiz esse curso para aprender a mexer na estação total robótica. Fiz dois cursos para te falar a verdade. Fiz um completamente em inglês. Eu não entendia nada que o cara falava no curso. Por que que eu decidi fazer esse curso justamente em inglês? Eu peguei e falei, agora eu vou ver meu nível de inglês e eu vou ver como funciona a estação total. Eu vou tentar entender essa parada, eu tenho que entender esse negócio. Sim. Aí, resultado.
Quanto ao inglês, não foi uma experiência muito boa, porque o meu inglês ainda não estava bom. Mas na parte prática, essa foi a parte boa, porque na parte prática deu para ter muita noção do uso da estação total. Isso foi. Eu falei, beleza, Bia, foi começando a clarear. Aí depois surgiu a oportunidade de fazer o curso em português. Peguei algumas noções muito boas, tipo, eu peguei bem o básico de estação total, como é que fazia. Aí, a partir dali, eu falei, mano, agora eu vou. Agora eu tô sabendo, vamos que vai dar certo. Uma hora isso também vai dar. Você saiu Aí, da aula e já colocou no seu currículo, no seu LinkedIn, que você sabia mexer com o negócio. sim, aí eu já sabia, aí eu falei que eu já sabia. Porque uma coisa foi o curso que eu fiz lá, outra coisa foi as experiências que eu tive com a Estação Total, principalmente no meu primeiro trampo. Foi uma das piores experiências que eu passei aqui, apesar de ser um trial de site engineer, mas foi lá que eu aprendi, de fato, na marra, tipo, muito na marra, mas eu aprendi de fato a usar a Estação Total. Como que você conseguiu esse trial? Ah, tá, vamos lá. Esse trial foi com a Paula, que foi a segunda pessoa que mexeu no meu LinkedIn também. Ela aplicou para uma vaga para mim sem eu ver. O pessoal da empresa me ligou, falou, olha, eu tenho uma oportunidade que gostei do seu currículo, queria conversar contigo. Aí fui lá, conversei com o pessoal da empresa, eles falaram, olha, você vai ficar aqui por 2 semanas, porque o engenheiro que tá aqui, ele tá saindo de férias por 2 semanas. Eu peguei e falei, opa, peraí, ele tá saindo de férias, eu vou ficar no lugar dele. Ele falou, Meu Deus. a bucha é sua, o filho é teu, assume. Eu fiquei lá com ele 1 semana. No primeiro dia, ele me deu muita noção da estação total. A minha sorte é que ele era um croata super gente fina. E ele me ensinou bem como que se mexia na estação total. A partir do segundo dia, ele falou, mano, vai, se vira, você só vai aprender se você mexer. Aí, beleza. Aí, fui lá, apanhei pra caramba. Eu toda hora eu chamava ele, eu falava, vem cá, menino, me ensina aqui, me fala de novo. Ele falou, rapaz, eu já te falei isso, você quer que eu te fale de novo? Curto e grosso, direto. Não é Fala de nem que eles novo. são mal educados, né? Eles são só É, práticos. Eles falam, mano, é exato. XYZ, ok, tchau. Exato, desse jeito. Cara, os caras, tipo, vomitam a informação assim em você e você se vira pra você aprender aquele negócio. É um trem muito louco. Sim. É E até por isso, eu falo, Edu, esse é um dos nossa, motivos que a gente está fazendo esse negócio aqui, ó. Porque, gente, quando vocês estiverem passando por isso, vai qualquer passar. coisa, procura o Edu, procura mais alguém que passou por aqui, que talvez a pessoa possa te explicar de uma forma um pouco mais gentil. Exato. Não, galera, me manda mensagem, me liga. Cara, galera, eu ajudo vocês numa boa. Eu não quero que vocês passem pela mesma coisa que eu passei. A Bia sabe que eu tô falando isso de coração. Sim. Bia, esse foi o segundo dia. No terceiro dia, eu falei, mano, eu vou pegar essa estação total e eu vou destruir esse negócio hoje. Vamos ver esse negócio. O que o engenheiro fazia lá em 10 minutos, eu demorei quase 1 hora para fazer. Mas eu aprendi. Eu aprendi a mexer no negócio. Depois do quarto dia, Bia, eu já estava sabendo bem mexer nessa ação total. Assim, o engenheiro pegava e me instruía, falava, ó, agora você tem que fazer isso, tem que fazer tal coisa, vai, se vira. Só que, na segunda semana ele saiu e eu fiquei lá sozinho. Eu falo que a experiência foi uma das piores que eu tive, porque eu era um engenheiro da obra. Tipo, engenheiro é o que resolve problema, engenheiro é o que toma decisão. Imagina você ter que fazer isso sem dominar o idioma, conversar com o pessoal, conversar com o peão que está nervoso, conversar com o seu chefe. Resultado, da segunda semana à terceira semana, era o meu chefe me ligando depois da obra, Luiz, aí como é que foi, como é que tá o andamento, o que que tá acontecendo, e eu me desdobrava para tentar comunicar com ele, para tentar explicar para ele a obra, como é que era. O cara conversava comigo, me perguntava as coisas, eu não entendia nada. Aí eu falava, como é que eu vou conseguir fazer alguma Explica. coisa aqui? Tinha hora que ele me pediu umas coisas para fazer na obra, e na obra fazia errado, ele ia lá bravo, nervoso comigo, falava, eu te pedi para você fazer tal coisa, por que que você não fez? Aí eu ia lá e entendia mais ou menos o que ele tinha falado, tentava fazer e fazia errado de novo, ele ia lá e corrigia. Não dá Mas pra então, nessa sua experiência, o seu maior problema foi só realmente a língua, né? comunicação. Comunicação. Não, se eu dominasse o idioma, eu teria feito bem. Conseguia fazer tudo. Sim, sim, sim. Foram as 2 semanas mais intensas que eu tive aqui, as piores semanas que eu tive. Eu chegava em casa, eu não dormia. Eu não conseguia falar com minha mãe me ligava, eu nem respondia a ela. Aí, Tadinha. nossa senhora, que Então, eu dessa passo. sua experiência, a sua
lição principal seria, tipo, antes de você de tomar uma responsabilidade tão grande, Exato, exato. aprende um inglês um pouquinho maior. Isso, exato, exato. Aí, a partir daí Por mais do. que você tenha o background de conhecimento, para você conseguir Sim. colocar na prática foi muito difícil. Nossa, foi extremamente difícil. Foi extremamente difícil. Eu não consegui ser um site engineer, eu não consegui ser um engenheiro da obra. Comunicação pesou muito. Foi muito ruim para mim. Eu sabia que eu não estava dando conta. Foi muito ruim para mim. Eu sabia o que eu tinha que fazer, só que eu não estava correspondendo. Foi a partir daí que eu decidi, site engineer não. Eu não dou conta de ser engenheiro aqui, não tenho, não domino o idioma e precisa dominar, então site engineer não é uma boa opção. Aí foi aí que eu tive a certeza, eu falei, não, vou tentar para a série em auto engineer, que é para topógrafo. Exige comunicação, mas não é do Você não mesmo. está delegando todo mundo, na verdade, Exato, né? exato, Você está exato. prestando, você tem uma comunicação com o site engineer e ele vai te delegar as Isso, funções. isso, resumiu bem, exato. É exatamente assim que funciona na minha obra. Edu, seu exemplo é lindo, porque assim, você teve uma oportunidade grande. Nossa, já vou ser um engenheiro de obra na Europa, não sei o que, não sei o que lá. Você tentou e você conseguiu enxergar que você ainda não estava preparado, Sim, mas em sim. momento nenhum, por mais que te assustou, te bloqueou, te deixou até, eu creio que até frustrado na Sim, situação, sim. né? Sim, sim. Isso não te Frustração. travou ao ponto de você desistir. E isso é muito importante. Não, 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 isso jamais. Por que que eu não desisti? Porque não me pertence essa frase. Porque não me pertence, exatamente. Bia, eu sou muito religioso. Então, assim, eu sempre tive muita fé em Deus que eu iria conseguir minha oportunidade, que seja da forma que fosse. Então, sempre fazendo a coisa certa, sempre perseverando, não desistindo nunca, sempre trabalhando de alguma forma, você chega lá. Sim, Outra com coisa, certeza. o rapaz que me contratou, no dia que ele me demitiu, ele pegou e falou: olha, infelizmente a gente não vai continuar com você. Você é muito bom de serviço, você é muito esforçado. Apesar de você ter dificuldade em comunicação, você tá lá. Você tá tentando, você não entrega os pontos. Então, o que eu te diria é o seguinte: continua tentando, bota no seu currículo que você trabalhou aqui. Eu não vou falar que eu não gostei porque você não deu conta do serviço, mas pela sua atitude, porque você fez aqui. E eu vou te dar a indicação. Continua Ai, aplicando. Bia, você sabe o tanto que uma indicação é valiosa aqui. nossa. Você sabe. Aí ele me falou: você precisa de uma empresa que tenha paciência com você, de você começar e ir evoluindo na empresa. E foi isso que aconteceu. Detalhe que nessa última experiência a empresa me deu cano. Fiquei 3 semanas lá full time e eles não me pagaram. Putz, não é porque era trial? Não, eles não me pagaram. Teve isso também. Aí é complicado. É. Mas, enfim, passou. Valeu a experiência. Valeu a Vamos, experiência, vamos valeu. pegar essa parte, né, É, como um retorno. Então, essa foi a primeira experiência. Aí a sim. segunda já é o que você conseguiu hoje. Sim, a segunda já é que eu consegui hoje. E aí, esse outro que você está hoje, como que você buscou? Como que foi o seu processo para conseguir esse emprego de hoje? Esse de hoje, olha só, depois que eu saí desse lá, que eu acabei de falar pra vocês, fiquei muito depressivo. Aí eu falei, não, eu vou ficar uma semana, vou relaxar, vou botar minha cabeça no lugar. Não trabalhei, não procurei trampo nem de que eu trabalhava antes de catering assistant e de cleaner. Aí, nessa semana que eu falei que ia ficar de boa, foi numa quinta-feira, eu recebi uma mensagem de um shift de catering assistant lá no City West Hotel, lá que é bem afastado. Aí, quando eu recebi esse shift no meu celular, eu pensei o seguinte: eu não quero mais trabalhar com isso. Voltei para o LinkedIn, comecei a aplicar, fui no Jobs.ai, Monster, Indeed, nesses lugares, mas a maioria no LinkedIn. Eu conectava por dia uma média de, sei lá, de 10, 20 recrutadores por dia. Conectava e mandava mensagem, conectava e mandava mensagem. Aí nessa quinta-feira eu abri meu LinkedIn, aí tinha um recrutador lá que tinha me mandado uma mensagem quando eu comecei o trial lá. Um mês depois eu fui responder o cara. Ele pegou e me falou: olha, eu queria conversar com você, tem uma empresa que gostou do seu currículo. Eu peguei e falei: beleza. Me mandou um formulário primeiro pelo Messenger do LinkedIn.
Aham. Aí depois ele me ligou, ele falou, cara, essa empresa é lá no aeroporto e você mora em D4. Eu falei, mano, se essa empresa me der o visto, eu vou pra Nárnia, eu vou pra China, eu vou pra onde for, mas me dá o Sem visto. problema. Pra quem é do Brasil, nada é longe aqui, né? Não, vou pra qualquer lugar. Aí marcaram a entrevista lá no fim do mundo. Beleza. Fui pra lá. Da minha casa até a empresa foi 1h30 de ônibus. Essa empresa fica no aeroporto, é longe pra caramba. Nossa senhora, se não der certo, eu não tô nem aí. Eu vou, seja o que Deus quiser, não vai ser o lugar que eu quero também. Vamos ver o que dá. Bia, Já começou a se rebelar com a sim, empresa. sim, sim. Eu nem chego no lugar ainda. Aí, Bia, todas as outras entrevistas eu fui naquela tensão. E foi daquele jeito preocupado. Aí, essa foi a primeira entrevista que eu fui muito relaxado. Eu fui muito, se der, deu, se não der, tá tudo certo. Tava na entrevista o dono da empresa, tava na entrevista o gerente de RH, tava na entrevista o gerente de engenharia, e tava na Só os entrevista top. só os tops, e eu não sacava. Foi a primeira entrevista que eu fui falando, 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 falando. Eu falei meu currículo detalhadamente, eu falei tudo e o pessoal ficava só balançando assim a cabeça. Aí beleza, aí chegou no final, quando eu me apresentei e falei do meu currículo, falei da minha experiência, falei de tudo. Aí o chefe da empresa, que hoje eu sei que é o chefe da empresa, eu peguei e falei assim, ué, pessoal, vocês estão muito calados, vocês não vão perguntar nada? Eu falei, opa, isso é bom. Aí todo mundo falou, não, eu só queria fazer uma pergunta pra você, eu lembro até hoje. Você tem a driver license? Eu falei, não. Eu falei, mas vou providenciar isso, eu tô estudando pra isso daí. Tem o Aí, quê? driver license, a Ah, tá. carteira, Carteira isso, de motorista, carteira de tá. motorista. A empresa já me ofereceu o carro, mas eu não tenho a driver license, eu vou ter que estudar pra esse negócio. Se eu já tivesse esse negócio, já teria com o carro da empresa, enfim. Aí o gerente de contratos, eu acho, da empresa, ele me perguntou, olha, se você usando a estação total, ele me fez uma pergunta técnica, mas extremamente simples. Você usando a estação total, como é que você tem a certeza do ponto que você tá? Ele foi e me perguntou isso. Eu falei, não, uma vez que você já fez o setup, você está conectado, a estação total, o logger mostra para você onde é que você está. Tem tipo um AutoCADzinho, um desenhozinho, um mapazinho da obra no Não. logger e ele te mostra onde é que você está. Aí eu falei isso pra ele pegou, olhou assim pra mim, só balançou a cabeça assim. Eu falei, tem alguma coisa errada, mas não é possível. O pessoal costuma fazer mais perguntas, hoje não tá falando nada. Aquela coisa de você tá calmo, de você tá É tranquilo, a de você tá confiança, confiante. Isso. exato. Aí eu falei, ficou alguma coisa que não ficou claro aqui pra vocês? Aí todo mundo falou, não, 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 tá ok. Quem que vai também, mano? Quem que vai olhar pra sua cara e vai falar, não, explica aí direito. Você tem 2 metros de altura, criança. Até assusta. Beleza. Fui embora, tranquilo. Meia hora depois que eu tô no ônibus, o recrutador me liga. Falou assim, e aí, cara, beleza? Como é que foi a entrevista? Eu falei, cara, estranho, o pessoal não me perguntou muita coisa, não. Ele falou, não, boas notícias, eles gostaram de você. Eu falei, meu Deus do céu, será que essa empresa é longe pra caramba? Será que é essa que vai me dar meu visto mesmo? Eles perguntaram na entrevista sobre o visto ou você já tinha avisado o recrutador? Perguntaram qual que é essa situação. Eu falei, eu tenho Stamp 2, só que vocês podem aplicar para o meu visto, ou eu também posso aplicar. Eu conheço um advogado que pode aplicar para mim. Não conheço, mas eu falei isso na hora só para dar uma organizada. Com isso também é assim, assim, assado que funciona. Precisa de uma oferta de 2 anos no mínimo, com salário de 30, de 32. A aplicação é toda online, eu sei fazer a aplicação. Tem gente, conheço amigos também que podem me ajudar, e é assim que funciona. Aí nisso chamaram a menina do RH, perguntaram isso pra mim de novo, eu falei de novo. Aí ela pegou e falou assim, não, só pra esclarecer pra gente se você conhece a respeito do visto também. Não tem problema não. Olha, gente, informação muito importante. Galera, pergunta. Eles sempre perguntam isso na entrevista. Decorem. Entra no site da imigração, vê como é que funciona o visto, saibam falar isso na hora da entrevista, porque eles vão perguntar isso pra vocês de certeza absoluta. E se não quiserem entrar no site da imigração, assiste meus vídeos, que tem um vídeo falando sobre vistos de trabalho, Tem. tá? A Bia é Se tiver perfeita também. dúvida, manda mensagem que a gente tenta achar a resposta. Mas é Sim, bom sim, sim. vocês estarem preparados e sabendo. Eu Sim, já falei sabe? isso algumas vezes aqui e vamos repetir o caso do Edu Va- falando. Ele Vamos frisar. sabia tudo Vamos isso. frisar. Isso, eu já sabia. E não foi a primeira entrevista que eu fui que me perguntaram isso.
tá, galera? Todas as entrevistas que eu fui me perguntaram isso, que oferecia visto. Algumas empresas, quando eu fiz a entrevista, eu não esperava perguntar. Eu não esperava falar como que funciona o visto. Eles sempre me perguntaram qual que é a sua situação de visto atual. Eu não esperava a empresa me falar, a gente não aplica para visto. Não, eu não esperava a empresa falar isso. Eu falava, eu sou Stamp 2, só que vocês podem aplicar para o meu visto de trabalho, funciona assim, assim, assado, e puf, já falava. É muito bom, porque Sim, você já dava. E ex- isso mostra o quanto você estava interessado, né? É isso a questão também. Você sim, está sim, interessado na vaga e você sabe que precisa passar por um processo. Então, assim, ó, já sei tudo. Só exato, me dá exato. oportunidade que o resto eu ajudo vocês. Não, Isso, você isso, não está isso. trazendo problemas para a empresa, você já está com a solução ali. Exato, exato. Aí, beleza. Aí no ônibus, o recrutador me falou: Olha, eles gostaram de você. Eles queriam uma nova entrevista contigo. Eu falei, mano, você quer que eu volte lá agora? Eu volto na hora, não tem problema. Ele Tô falou, só não. meia hora, porque depois é 1 hora e meia. Aí ele falou, não, com certeza eles têm mais gente para entrevistar, vamos deixar agendado para tal dia, tal hora. Não tô lembrado do dia agora, foi na quarta-feira, se não me falha a memória. Aí beleza. Aí eu cheguei lá, aí o gerente de contrato pegou e me falou, ó, Luiz, nós gostamos muito de você. A gente queria saber se você tá. Melhor notícia. É, Não, a melhor notícia vem agora, você vai ver. é. A gente está querendo saber se você está interessado em fazer um trial com a gente. Aí eu falei, quando vocês quiserem. Se vocês quiserem que eu vou lá amanhã, eu vou. Aí o cara falou, não, ótimo, vamos organizar isso, mas antes disso eu vou chamar a menina do RH aqui para organizar isso com você. Bia, a mulher do RH entra lá. Primeira coisa que ela me pergunta, a gente só queria saber da sua situação de novo. Aí eu falei, bem, a minha situação é que eu sou Stamp 2 e preciso do visto. Ela me interrompeu e me falou assim, não tem problema, a gente te dá o visto. Ai, que lindo. Bia, isso eu perdi, eu não sabia mais o que eu falava, eu engoli Não, seco. te entendo. Era a notícia que eu queria receber desde que eu cheguei na Irlanda. Sim. Então, foi o melhor dia aqui na Irlanda em todos esses tempos que eu tive aqui, foi esse. Aí ela pegou e falou assim, não, então você já pode entrar no site, já pode aplicar, porque quando você aplica, aí você tem lá o login, senha, blá, 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 aí depois você passa para a empresa te Finalizar o processo. finalizar. Aí pronto, foi assim. Que lindo, parabéns. Deixa eu Eu te falar uma consegui, vocês coisa. também conseguem, galera. Ah, sim, com certeza. Mas eu Sim, tenho certeza que tem isso aí para muita gente ainda. sim, Eu sim, tenho sim. uma pergunta muito séria para te falar, Eduardo. A gente não contou nem metade da sua vida ainda. Não, 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 não. E temos 5 minutos de live apenas. Putz, Ou putz. seja, já estou fazendo um convite formal aqui. Você irá ter que retornar ao canal para contar um pouco mais de Vamos. como é a vida de setting out. Então, sua Nossa, vida vamos. pós-visto, ok? Vamos, 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 Porque vamos sim. não vamos conseguir fazer isso hoje, mas vamos fazer isso, né? Vamos fazer isso no dia. Parabéns pela sua conquista. Um dia não, já vou te mandar a data logo que a gente terminar isso aqui. Vamos organizar, vamos organizar. Parabéns pela sua conquista, Obrigado, parabéns pela Bia. história, porque me emociona de verdade todas Sim, as sim, histórias de cada das conquistas que a gente consegue compartilhar aqui, porque é um sim a mais e é uma faísquinha a mais de energia para quem está em busca, né? sim, 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 Então, isso é incrível. sim. Deixa eu só ver rapidinho, vamos ver se a gente tem alguma pergunta aqui que talvez dê pra gente responder. Galera, se não der tempo de responder aqui, a Bia vai deixar meu LinkedIn aí. Entra lá, manda direct, manda mensagem lá, não tem tempo ruim não. Só pergunta lá. Ah, tá falando que a sua é uma verdadeira experiência que vale pra gente saber das dificuldades. Muito bom ouvir isso. Foi Sim. o Freitas Gustavos que falou. Abraço, Aí, ó. Gustavo. A Graça falou também. Você está falando a realidade que queremos saber, a realidade do canteiro. Sim, sim. Histórias assim clareiam muitas ideias e objetivos, pois na vida o que realmente vale a pena não é fácil, com Hum, certeza. não. Aí o Rafa comentou aqui, nem tudo são flores em lugar nenhum. A maioria das pessoas julgam o nosso momento atual, mas ninguém sabe o caminho que temos que percorrer. Sim, sim. Verdade. Então, te parabenizando por toda a sua coragem. Valeu, galera. É muito importante saber que você passou por tudo isso.
Hoje um recrutador me disse, brasileiro não reclama de nada, principalmente da distância de trabalho. É porque a gente precisa, né? A Sim, gente... não tem como. Galera, Não. onde oferecer pra vocês, vocês vão. Não escolhe trabalho, não. É. Até porque é muito mais fácil você mudar de casa aqui do que no Brasil, né? Então, Sim, assim, vixe, sim. fé em Deus. O Alex tá assistindo, um beijo pro Alex. Alex, aquele abraço, meu querido. Aquele abraço. Você Ai, a faz parte Letícia. disso. Obrigado por É, tudo que você fez por mim. sua fé te levou longe, com certeza. Fé em Deus, galera, sempre. Eu não sei a religião de vocês, mas eu rezo de joelhos todo dia quando eu acordo e antes de dormir. Todos os dias. Pedindo muita proteção divina. A Grace perguntou se o que abriu as portas para você foi o curso de estação total. O Fala que. rápido que vai acabar. Sim ou Tá. não? Sim, 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 sim. Tem que saber estação total. Tem que saber. Tem que fazer um Ajuda, curso pra né? aprender. Isso. Ajuda. Gente, muito obrigada por estarem aqui com a gente nessa live. Vou pedir um favor para vocês, porque como hoje é meu aniversário, eu quero que vocês deem um print agora e todo mundo marca aí nos stories de vocês para eu saber quem estava acompanhando. Vamos lá, gente. 1, 2, 3 e... Quero ver vocês marcando aí nos stories de vocês. Coloca o meu canal, coloca o Edu, que eu vou compartilhar também nos meus stories, que é presente de aniversário que eu tô pedindo pra vocês, tá? Pra eu poder ver as carinhas de vocês, de todo mundo que tava curtindo. Beijo no coração, Edu. Você vai voltar pra gente Vou continuar essa voltar. história, Bia, tá? meus parabéns. Beijo grande pra ti. Você merece o mundo. Você é uma pessoa maravilhosa. Obrigado pela live. Obrigado pelo convite.